E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Espero que bem. Estamos gravando mais um episódio do Entre Prosas e Divagações. Dessa vez, um episódio que acaba sendo especial, né? Porque estamos com o elenco original, o elenco fundador do podcast, né? Eu, menino Thiago e menino Matheus. Como vocês estão? Começando com o menino Matheus, né? Oi, gente, tudo bem? Voltei. Voltou. Depois de um caos aí de primeiro semestre pra mim, pessoalmente. Pra todo mundo, né? A vida, né? Um mercúrio homofóbico passou aí desalinhou os planetas, deu merda pra todo mundo, mas estamos aí pra falar de Malcolm X, né? Então, É. promete, o episódio promete. Está ao caos, mas é. E aí, Thiago, como é que você está? Estou bem, aí passando por várias questões. Obra do apartamento terminando, financiamento chegando e futuro filho também chegando. Ó, Então- que bonito. Papai Thiago, papai Aí, Thiago. ó. O novo... Tentar não traumatizar muito a criança, né? Me- Porque é aquela questão, né? Sem pai, trauma. Com pai, trauma. Então, Menino, menina ou menine? menino... Porra, se fuder, cara. É É menino, menino. gente. É menino. É o João. Futuro ponta esquerda. Mas aí, quando tem ele nome, crescer, João. ele decide o que ele João quer e o ser pé na de vida feijão. dele. Mas, por enquanto, Te- o sexo te é peguei- masculino. E Te se peguei chama João. desprevenido, né? Futuro ponta esquerda do Palmeiras. Não, você vai tomar no cu. Por isso que eu tô de azul, ó. Eu sei que vai ficar datado esse episódio, mas eu tô todo de azul. Inclusive a cueca também. Porque nós é Chelsea, porra. Aí aqui estão os 4 torcedores, os 4 maiores torcedores do Chelsea no Brasil. 4. Aqui, ó. Então tá, né? Então é isso, né? Pois é. Então é isso, pessoal. Apresentações feitas. O menino Thiago tá de férias, né? A agenda dele não bateu na semana passada. Thiago ou O Thiago não, Fábio? desculpa, o Fábio. O menino Fábio tá de férias. A agenda dele não bateu na última semana. Agora ele até podia, mas ia ficar muita gente e tal. Ele acabou achando melhor deixar só nós. O nome disso é fobia social. Exatamente. Pra uma pessoa que ia estar Isso online, tá que online, isso? né? Exatamente. Eu entendo, Fábio. Busque ajuda. É assim, o Thiago tive que obrigar a vir aqui também. É. Mas eu tenho outras coisas, né? Eu não tô de férias. Pois bem. O Fábio também não. E eu vou ser pai, então eu Pois tenho é. mais uma desculpa aí. O Fábio também. Brincadeira. E aí, Fábio, não contou, não? Rapaz, a Europa tá boa. Pois é. Então, pessoal, a gente vai agora um início, um adendo, né? A gente sempre fala que eu não... Nesse episódio de biografias, a gente não trata de infância e juventude, né? Porque senão estende muito em uma parte menos importante. Vou falar de umas coisas do Malcolm X, mas que só são relevantes pro episódio, mas não me focando muito nisso, né? Por exemplo, ele nasceu em Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos, né? No dia 19 de maio de 1925, portanto, coincidentemente, entre aspas, né, foi o centenário do Malcolm X esse ano, né? Então é mais um motivo pra gente ter escolhido essa temática, né? E ele nasceu com o nome de Malcolm Little, o nome de batismo, E né? aí todo mundo na rua dele chamava ele de Malquinho, tá ligado? É curioso o nome, né? Pois bem, né? Mas essa parte de infância e juventude é mais breve, né? Então, iniciando a questão do episódio em si, os Estados Unidos ele tem um histórico de escravidão, assim como o Brasil, né? Só que diferente do Brasil, quando houve a abolição, o racismo que perpetua logo depois nos Estados Unidos é muito evidente, né? Então, ambos os países possuem racismo muito forte, só que no Brasil o processo é um pouco diferente, então tem um racismo mais velado. Nos Estados Unidos é muito evidente o processo de racismo logo depois, tanto é que surgem logo, imediatamente, o desenvolvimento abolicionista, surgem grupos extremamente racistas e abertamente racistas, né? Então, que não escondem o fato de serem racistas, tipo a Ku Klux Klan, por exemplo, mas não apenas ela. Fala, Thiago. Não, e nos Estados Unidos a gente tem 2 processos de abolição da escravidão, né? Primeiro, os estados do norte, né, abolem a escravidão. E depois a gente tem uma guerra, que se chama Guerra de Secessão, né? Pra ter a abolição da escravidão no sul dos Estados Unidos, né? E quando a gente fala sobre esses grupos supremacistas brancos, né? O mais conhecido é a Ku Klux Klan, eu acho que é o único em si. Nunca ouvi falar em outro, assim, durante esse período.
ele surge nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Que são esses últimos estados que vêm a abolir a escravidão. Então, são 2 processos que ocorrem de abolição da escravidão. Uhum. Pois bem, o Malcolm X ele cresce, portanto, dentro desse contexto histórico, né? E dentro dessa realidade, né? Especificamente dentro da família do Malcolm X, o pai dele ele fazia parte de um grupo de pessoas negras que se organizavam para... eles tinham uma ideia que era se organizar para, no futuro, retornar à África. Uma ideia um pouco peculiar, mas era a ideia ali. E isso o pai dele, né? Então, mas durante a vida ali nos anos 50, o pai, ou nos anos 40, o pai dele, ele acaba sendo assassinado. Daí assim, não é oficial que eu vou falar agora, mas é o que tudo indica, é um assassinato por motivos raciais, né? Assassinato de organizações racistas, né? De supremacia branca e tudo mais, em cima do pai dele. Não oficial porque a própria instituição polícia também é racista, né? Então a investigação não segue um curso que seguiria se fosse ao contrário, por exemplo, e tudo mais. Então, mas assim, tudo indica que é essa a questão. E daí então tem esse primeiro trauma direto da família, né? E uma outra consequência desse assassinato, inclusive, é que a mãe é internada em uma ala psiquiátrica, né? Isso é outra coisa que une os dois países, Brasil e Estados Unidos, que o uso de hospitais psiquiátricos, prisões em relação a isso, ele é muito político ao longo de toda a história republicana dos países, Estados Unidos e Brasil. Então, assim, muitas mulheres eram presas nesses hospitais nessa época, só porque é mulher, né, na prática. Então, tipo, uma mulher que ficou... que se separou, por exemplo, era muito mal vista, e se não tivesse um apoio familiar, podia ser compulsoriamente aprisionada nessas instituições, no Brasil, inclusive, não só nos Estados Unidos, e ainda mais uma mulher negra, né? E nesse caso, especificamente, depois do esposo, do marido, ter sido assassinado, né? Então, obviamente, há um assassinato de uma pessoa que você ama, você provavelmente fica em depressão, e isso é um motivo pro Estado ou pra polícia já te jogar em algo assim. Então, é um cárcere também bastante racista, né? E além de misógino e tudo mais. Então, no Brasil, a gente teve uma lei, após a abolição da escravidão, que se chamava Lei de Vadiagem, né? Que é a lei que vai prender as pessoas por vadiagem. Para quem sabe, o processo de abolição da escravidão no Brasil foi completamente desigual, né? A gente não teve uma reparação daqueles que foram escravizados. Então, simplesmente eles deixaram de ser escravos. A gente tem aquelas políticas de embranquecimento da população brasileira, onde vai trazer muitos imigrantes europeus para cá para se tornarem os novos trabalhadores, né? E essas pessoas que em algum momento eram a mão de obra do Brasil, deixam de ser a mão de obra do Brasil, sem emprego, sem nada, vão para onde? Para a rua. E aí você tem a lei de vadiagem, que a lei de vadiagem é a lei que vai prender essas pessoas que não tinham emprego, que estavam na rua por mérito do Estado que promoveu isso, né? E a gente vê muito isso, né? O que o Thiago estava falando, isso só reflete como que o Estado é todo instrumentalizado e sistematizado para fazer com que esse racismo seja perpetuado, né? Trazendo paralelo, por exemplo, para os Estados Unidos, a segregação racial ela surge a partir de leis que são chamadas leis Jim Crow, né? Que é... Jim Crow, estourou agora o negócio aqui no meu cabelo, daqui a pouco eu arrumo. Senti, olha, o Jim Crow atormentando a gente depois de morto. Só falar, maldito, desgraçado. O Jim Crow, ele era um personagem de um espetáculo super racista, que a maioria das pessoas já devem ter visto, né? O Childish Gambino, né, fez um clipe chamado This Is America, que ele começa fazendo justamente imitando o Jim Crow, né? Que era um personagem super estereotipado, que um cara branco pintava a cara, fazia traços que eles consideravam traços de negros africanos e imitavam pessoas negras, ridicularizavam, né? Então, a partir daí surgem leis justamente pensando no que seria essa segregação. Então, você separa onde negros podem acessar banheiros, qual que é banheiro para pessoas negras, qual que é banheiro para pessoas brancas, escolas que pessoas negras podiam frequentar. Então, existia um racismo que ele era muito dentro, né?
né, instrumentalizado pelo Estado. E como o Danilo também trouxe, existia um racismo que era muito psiquiátrico mesmo, assim. Muito, o que a gente chama de racismo científico, né? Tem uma doença, por exemplo, que se chama drapectomia. Que foi um médico chamado Cartwright, que lá nos anos de 1850 ele traz esse diagnóstico. E drapectomia, basicamente, se a pessoal de casa quiser procurar no Google, vai tomar um susto, mas eu já vou adiantar. Era basicamente um falso diagnóstico que dizia que era uma doença que o negro escravizado tinha, que fazia com que ele tivesse vontade de fugir. Então, o negro escravizado que fugia, ele fugia não porque ele estava sendo torturado, porque ele estava morrendo, porque ele estava em sofrimento e tortura constante, mas porque ele tinha uma doença que fazia com que ele corresse, né? Fugisse. Então, existia um racismo muito grande e que era usado nessa coisa que a gente chama de racismo científico, né? Através desses falsos diagnósticos, que faziam com que... era isso, assim, você tinha essa violência do Estado que matava uma pessoa negra, e dava respaldo para a pessoa branca que matava a pessoa negra, né? Com amparo de lei, ao mesmo tempo que violentava através da medicina mesmo, né? Que poderia curar a pessoa, né? De uma dor, não. A gente vai adoecer mais e justificar mais o racismo. Então, são paralelos que a gente faz, né? Nos Estados Unidos é isso, né? Como o Thiago trouxe. Aqui as coisas eram um pouco menos explícitas, né? Mas existia bastante. Nos Estados Unidos já não é assim. Que nem você tá falando, né? Nos Estados Unidos havia leis de segregação racial, onde você colocava o branco num ponto e o negro no outro. Aqui no Brasil, como a gente falou lá no episódio sobre a Ponte Preta, né? Da não profissionalização da profissão jogador de futebol, aí a gente vai ter a lei de vadiagem. Porque na lei você não vê a discriminação racial, tá ligado? No texto da lei não tem discriminação racial. Mas analisando o Mas quando contexto... você vai pro contexto sociopolítico, histórico, econômico do período, você vê lá que a grande maioria das pessoas que estavam no meio da rua eram negros devido à falta de inserção ao mercado de trabalho depois da abolição da escravidão. Pronto. Exatamente. É isso. E, inclusive, o próprio Estado patrocinou a imigração europeia para cá, né? Sim. Então, tem a abolição, logo depois tem a imigração e ao mesmo tempo, tem a lei da vadiagem. Então, você impede que essa galera trabalhe e fala assim, quem não trabalha tá preso. Então, não tá falando diretamente igual nos Estados Unidos, mas, porra... Então, mas aí também tem a questão de que, o que o Matheus falou aqui, durante o século XIX, a gente vai ter muito que hoje a gente entende como pseudociência, tá? Só que no período era ciência, tá? Em várias universidades, como Harvard, Oxford, se estudava esse tipo de coisa, né? Inclusive, tem uma cena no filme Django Livre, que o Leonardo DiCaprio vai fazer lá o diálogo com o crânio de um ex-escravo e falar, por que esse cara não fugia, blá, 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 porque no crânio tem 2 furos, e esses furos estão ligados à superficiência. Se fosse o crânio do Leonardo da Vinci, a gente encontraria esse furo em outro ponto que tá ligado à criatividade. Então, nesse período, isso era ciência, tá? Hoje em dia, a gente sabe que isso não tem fundamento nenhum científico, tá? Hoje a gente chama de pseudociência, mas no período era ciência, tá? E quando a gente tem a abolição da escravidão no Brasil, a gente tem essa lei de vadiagem, e muitas mulheres... E quando você tem a lei de vadiagem, quando a polícia ia lá prender essas pessoas... elas separavam as famílias, né? Então, muitas mães entravam em estado de pânico, choravam, esperneavam no chão e tudo mais. E aí, qual era o diagnóstico que dava? Que essas mulheres estavam loucas. Então, assim, acredito eu que qualquer mulher que vai ver o seu filho ser separado dela à força vai entrar em estado de choque, vai gritar, vai tentar partir pra violência de alguma forma, entendeu? Então, só que naquele período, devido as questões raciais e devido também à falta de estudo científico, se diagnosticava como loucura, né? Exatamente. E também um outro ponto é que a Angela Davis escreve bastante sobre isso, né? Que além de todos os processos que a gente fala, existe também leis que levam pessoas negras à prisão por serem negras, literalmente. Então, também atravessou fora da faixa. Então também há um processo de encarceramento, além da questão das alas psiquiátricas, também há um processo de encarceramento. A Angela Davis fala bastante sobre isso. Dentro desse contexto histórico que a gente acabou de conversar agora, é o contexto que cresce o Malcolm X. Então, essa infância e adolescência dele é assim. E quando há
a mãe dele vai para o pai é assassinado e a mãe vai para o hospital psiquiátrico, ele vai para o conselho tutelar dos Estados Unidos, né? Pois bem, com 21 anos, o Malcolm X é preso por assalto e condenado a 10 anos de prisão. E daí aí é o ponto de virada de tudo da vida dele, né? Porque dentro da prisão ele conhece um homem chamado John É Bunbury. interessante também a gente situar essa prisão do Malcolm X, porque é o seguinte, não vai só ele preso. Porque é um assalto a uma mansão, né? E aí vai ele e o colega dele preso, só que as duas garotas que estavam com eles, que deram a fita Pra quem não é de São Paulo, fita é o plano, tá? Que deram o plano, que deram a cena pra eles assaltarem a casa, eram duas garotas brancas. Inclusive o Malcolm X, ele ainda não era o Malcolm X, né? E ele era chamado de Red, né? Porque o cabelo dele era meio vermelho e tal. E aí ele vai preso nessa, né? E as duas garotas que eram brancas são absolvidas, tá? Do crime. E elas eram basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil de mandantes do crime. E aí o Malcolm X entra na cadeia e começa, né, depois de conhecer, estudar e tudo mais, ele começa a entender por que que elas não foram... Lógico, ele sabia por que elas não foram, Sim, né? mas daí começa a ter um aprofundamento, né? aprofundamento. Justamente esse início da prisão do Malcolm, ele conheceu o John Bunbury. E ele cita bastante, o próprio Malcolm cita na autobiografia dele bastante esse encontro, porque foi uma pessoa ali dentro que falou pra ele, beleza, você se impor fisicamente e tudo mais, mas a melhor forma de se impor é com o intelecto, né, com o conhecimento. E daí o Malcolm absorveu bem isso, começou a estudar bastante dentro da prisão. Nos Estados Unidos, sinceramente eu não sei tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muito acesso a livros, né, dentro das prisões. E ele passou a estudar bastante, fazer cursos ali dentro e tudo mais. Então se dedicou bastante ao estudo, e dentro desses estudos ele conheceu o pensamento de Elijah Muhammad, criador da Nação do Islã. Essa nação, esse grupo, eles defendem a autodeterminação do povo negro dentro dos Estados Unidos. E é uma visão bastante radical, né? Eles colocam o homem branco, a pessoa branca, como a personificação do demônio. E entende que a coexistência entre brancos e negros é impossível. Vai sempre levar a uma violência. É impossível você desenvolver uma coexistência pacífica dentro dessa ideia, né? Eu sinceramente acho, daí uma perspectiva minha, que ainda que seja uma visão radical, é uma visão coerente com o desenvolvimento histórico do país ali, né? Então não é uma visão que nasce do nada, né? Esse radicalismo, ele tem um fato concreto que mostra isso, de fato, né? A própria vida do Malcolm, isso, o pai assassinado e a mãe internada compulsoriamente, né? Por homens brancos, evidentemente. Né? E tem uma outra história que o Malcolm fala também, que isso, assim, acho que a maior parte das pessoas pobres do Brasil já passaram também, que é o professor na escola falando que era impossível uma pessoa negra, sonhar em ser advogado, né? Sonhar em se formar em direito. Então isso é uma violência muito, muito específica, é muito evidente como tá em todos os graus da vida do cara essa violência racial, né? Fala aí, Thiago. Não, eu ia falar que assim, tem essa visão, né, separatista, né, que não tem como brancos e negros conviver entre si nos Estados Unidos. E é uma visão que ela vai ser perpetuada quando a gente vai estudar Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire, que é o cara que vai escrever Casa Grande e Senzala, ele olha para os Estados Unidos e olha para o Brasil e cria o termo democracia racial. Porque ele vê os Estados Unidos com leis de segregação racial e não vê isso no Brasil, né? Porque, como a gente está falando, nos Estados Unidos é abertamente o racismo, né? Devido a N questões, uma delas é porque a população negra é menor. Se isso é feito aqui no Brasil, eu sinto muito, a gente ia viver um Haiti, né? Uma revolução haitiana ia acontecer no Brasil, isso é um fato. Se a gente tivesse políticas de segregação racial como ocorreu nos Estados Unidos. Imagina acontecendo na Bahia. Então, né? É realmente possível. Isso, realmente possível. Então, o Gilberto Freire, ele vai olhar para os Estados Unidos e vai olhar para o Brasil e vai falar assim, não, peraí, a gente não tem racismo, a gente vive democraticamente. E é algo também que o eugenista... Esqueci o nome do cara. O que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo?
O Monteiro Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Lobato, pra quem sabe, o Monteiro Lobato era eugenista, tá? Racista pra caramba ele, inclusive. Em algum dos seus textos ele fala que no Brasil deveria ter uma Ku Klux Klan, porque o Brasil não tinha o racismo que tinha nos Estados Unidos. Então, essa visão que o Malcolm X vai desenvolver de uma separatista tem tudo a ver com o contexto estadunidense, né? Porque você tem políticas abertamente de segregação racial muito parecidas com o que ocorria na África do Sul, né? No apartheid lá com o Mandela. No Brasil, a gente não tem essas leis extremamente claras, né? No texto da lei, como a gente fala, né? A lei de vadiagem não falava assim, pessoas negras que estiverem na rua vão presas. E assim, a gente vive no capitalismo, né? E então é uma tendência imposta a nós, que nós aqui, eu, o Matheus, o Thiago, o Lucas e o pessoal da portaria ali embaixo, todo mundo tem uma perspectiva democrática, né? Sim. Então, não vamos nos ater ao radicalismo, porque o radicalismo é errado, o melhor é buscar o meio termo, uma coisa democrática. Sendo que, na verdade, isso é um discurso vazio. Se você Sim. pega pra ler certinho, bonitinho, estudar, entender o que é essa democracia, você vai ver que é muito vazio Não, isso. é que nem quando, vou usar o exemplo aqui da pandemia, né? Estamos todos no mesmo barco. Beleza, estávamos todos vivendo a pandemia, mas de formas extremamente Absolutamente. diferentes, né? Enquanto tinha gente que chegou a passar fome durante a pandemia, tinha gente que estava indo pra fazenda da família ficar afastada. E na pandemia isso mostrou muito claramente, porque assim, exceto a elite, e a elite mesmo, todo mundo se ferrou de alguma maneira. Porque o cara que, sei lá, é dono de um mercado de bairro, faliu, sabe? Voltou a ter que trabalhar na indústria, etc. Sim. Então, tirando o cara que é muito rico, foi muito democrático, né? Então, ou você é muito rico ou você se ferra. Então, essa democracia, ela cai muito por terra, mas ela força a gente a pensar dessa forma, né? Não, é muito radical esse discurso. Sendo que justamente o que leva esse radicalismo da resposta é o radicalismo da violência inicial, né? Sim, inclusive com as organizações. Se a gente for parar pra pensar que o Malcolm X vivia num período onde a Ku Klux Klan ia pra porta das pessoas queimar cruz, pra simbolizar um ódio, pra dizer que tava de olho, pra ameaçar, então isso ganha um outro contorno. É diferente, hoje a gente vê a violência racial e entende que ela é cortada pelo sistema do Estado, né? Então, sei lá, essa semana, ontem mesmo, acho um menino... Um cara negro foi morto pela polícia em Parelheiros, com um tiro na cabeça. Confundido por um Porque bandido. foi confundido Obviamente, com um né? bandido, né? E assim, confundiu e deu um tiro na cabeça, né? É. Curioso, não deu um tiro na perna, não deu um tiro, né? Exatamente. Enfim, mas coisas loucas. Só que isso você entende que é uma violência que ela é cortada pelo sistema, então você dá um contorno, você tem de entender. Naquele período era muito claro, você tinha uma organização supremacista branca que dizia que pessoas brancas eram superiores e que perseguiam ativistas negros dentro de todo o território do Estado. E aí, não só perseguia no discurso, mas ia na porta da casa, queimava a cruz, ia pra rua fazer passeata, né, com as roupas famosas que eles tinham. Então, assim, a declaração de guerra racial era muito mais a flor da pele. É o banheiro que você não pode usar, é o bairro que você não pode circular. Então, isso obrigava muitos ativistas negros nesse período, e não foi só o Malcolm X, depois vai surgir o Partido dos Panteras Negras, que também tem essa inspiração, mas isso vai forçando com que esses ativistas negros, eles tenham que ter eles sintam essa necessidade de uma resposta Igualmente igual. violenta. Exato, e é aquela coisa, a gente tem que protestar por um direito civil, mas a gente tá morrendo, literalmente, a cada 5 minutos. E não é à toa que ele também vai se tornar mais político dentro da cadeia. Porque nessa época, os ativistas estão sendo presos. A Angela Davis fala isso nos livros dela, né? De quando ela foi presa, ela vai pra cadeia, ela entende que o discurso ali, falar sobre classe, por exemplo, dentro do espaço da prisão, tinha uma aderência muito maior, porque as pessoas que estavam presas ali tinham essa realidade. Não só porque eram pobres, mas também porque eram pessoas negras. Então, faz muito sentido esse ser um período que ele se aprofunda e ele entende melhor essas violências todas. Enfim, dando esse contorno um pouco mais intelectual, né? Entendendo a raiz das violências. Exatamente. Então, e há 4 anos antes do nascimento do Malcolm X, a gente tem o massacre de Tulsa, né? Em Oklahoma, que é basicamente a população branca da região ataca a população negra da região, onde é considerado o maior
maior tumulto violento racial da história dos Estados Unidos, né? Onde eles atacaram uma região ali que se chamava Black Street, né? Para quem não sabe, a gente tem Wall Street, né? Que é a região ali comercial dos Estados Unidos, onde a gente vê o Seria a nossa Faria Lima. Seria a nossa Faria Lima. E aí a gente tem a Black Wall Street, que estava se surgindo em Tulsa. Então a gente tinha muitas famílias negras ali ganhando dinheiro, se desenvolvendo comercialmente, ganhando uma grana. A população branca olha e começa a atacar esses comerciantes e essa população que morava lá. Inclusive utilizando aviões particulares para derrubar bombas na região. Então, assim, você vê que essa violência, ela parte não necessariamente só de grupos extremistas, mas, tipo, da própria população branca em volta dessa população negra, motivada por questões raciais, e aí essa questão racial migra para uma inveja. Por que esse cara que é negro tá vencendo na vida e eu não? Tá ligado? Claro. E também tem a questão, assim, que o Gessé Souza, que é um sociólogo, ele fala isso do Brasil, né? Que na Primeira República não existia uma pessoa não racista. Todos eram racistas, ponto final. Não existia um antirracista, nada, né? Todo mundo da sociedade, inclusive a própria, obviamente, estrutura social, era racista. Isso começa a mudar com Vargas, que faz todo o aparato do Estado, leis trabalhistas, começa a mudar pouco a pouco a questão. Beleza. Não que ficou bom, né? Só não que o começou Vargas fosse um santo, né? A gente só viu o que ele fez com a Olga. Exatamente. Né? Mas começou a mudar. Então há um outro desenvolvimento ali. Obviamente, nos anos 20 nos Estados Unidos é a mesma situação, né? Não existe isso vai se aparecer posteriormente, anos 50, anos 60, a luta dos direitos civis, quando tá fortalecido. Mas naquele 1920, a violência é muito... Então, assim, beleza. Você tinha grupos tipo a Ku Klux Klan, mas não quer dizer que o branco que não era da Ku Klux Klan era firmeza, assim, sabe? Não. Igualmente violento e só não até porque podia não pegar uma tocha, mas ele tava lá. Até porque, como a gente tá falando do Malcolm X, o Malcolm X, ele nasce no Nebraska, né? Que é o meio oeste ali dos Estados Unidos. E ele vai depois pro norte dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele entra no Islã, que é... Desculpa, tô atropelando as coisas aqui. Ele vai pra Boston, né? Mano, Boston, pra quem sabe, Boston não é uma dessas regiões onde se demorou para abolir a escravidão, né? Como a gente fala que há dois processos de abolição da escravidão nos Estados Unidos, mas Boston tem problemas raciais enormes. Boston não sei como é que está hoje, mas por muito tempo foi um local onde residiu muitas pessoas que são descendentes de irlandeses, ou até mesmo irlandeses, que passaram por problemas, a gente pode colocar como xenofóbicos, raciais. E mesmo assim, Boston tem vários problemas raciais com negros também, né? O Bill Russell, que jogou durante vários anos no Boston Celtics, sendo um ídolo do time, ganhando 11 títulos, o cara vivia sendo atacado racialmente na cidade de Boston. E o cara era um ídolo do time. Então, assim, o Malcolm ele vai para essa cidade onde claramente não tinham leis de segregação racial, mas ele vê o racismo escancarado lá. Diferente do Martin Luther King, que está em Selma, no sul dos Estados Unidos, e vivendo as leis de segregação racial. Não pode votar, não pode frequentar escola, não pode fazer isso, não pode, entendeu? Inclusive, essa questão do branco que faz parte da Ku Klux Klan e o branco que não faz, mas, né, pensa muito parecido. Tem um filme, que eu não tô lembrando a desgraça do nome agora. Infiltrados na Clã? Não, que não é história real. Não é história real. Eu não gosto desse filme, velho. Eu tenho duras críticas sobre isso. Não é história real, mas que mostra isso que é aquele que tem que a mulher faz uma torta de... Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas, então, não é uma história real, mas enfim, né? E mostra muito bem aquela população branca que não era Ku Klux Klan, mas que absolutamente racista o tempo inteiro, né? Então mostra como esse período, assim, a maior parte da população branca era muito racista, assim, né? Isso vai quebrando pouco a pouco, né? Mas nesse momento, ainda mais igual o Thiago falou, anos 20, não dá nem pra mensurar esse racismo, né? Ainda no fim do período onde o Malcolm X tá na prisão, um pouquinho antes dele sair, ele mudou de nome dele de Malcolm Little pra Malcolm X. A mudança do nome dele tem um motivo muito simples, na verdade.
Que assim, Little é o nome... Vou tirar aqui porque o retorno não tá legal. Little é o nome onde a pessoa negra, ela sai, os descendentes, né, saem da África sendo escravizados. Quando chega nos Estados Unidos, né? Acontece a mesma coisa no Brasil. Tem que te retirar a identidade africana dele. E daí tem que pegar um nome europeu, não? O nome que pertence à estrutura ali daquele novo lugar. É uma forma absoluta de racismo e de apagamento de história também, né? Então, Little representa esse nome, né? Dessa família que escravizou ele, né? Que a gente olhar aqui pro Brasil, Silva, Souza, Pereira, são todos nomes que advêm de Portugal, né? É só ver os nomes, como são construídos os nomes, né? Da Silva, dos Santos. Entendeu? Tem um motivo. Exatamente. Então, acaba que o Malcolm X, tomando essa consciência justamente desse processo histórico, ele abdica desse nome Little, né? E coloca o X. O X apenas representando algo outro ponto. generalista, já que ele não tinha como saber qual era o nome dele ancestral, né? Outro ponto. A gente fala, né, que durante a escravidão tem que ter esse... Porque a escravidão em si, ela não é só a violência física, né? Você ir lá e açoitar o escravo, ir lá prender ele. Toda a estrutura em volta, né? A questão econômica, a questão cultural de você apontar e falar, ó, esse aqui é escravo, você não é escravo. Ele é escravo por isso, isso, isso e isso, você não é escravo por isso, isso, isso e isso. E também tem esse apagamento histórico, né? A memória. A questão da memória. A partir do momento... Quando a gente estuda história, quando eu falo que isso era ciência, era porque isso era ciência. A história é uma ciência, né? E quando a gente estuda história, a gente vê que no início ali, os historiadores, eles olham para a África e veem a África como infantil, né? Porque não tem história. Mas não tinha história que era essa história escrita, né? Que a gente tanto cultua ali no século XIX e no século XX, mas tem história, né? A tradição oral, depois ela vai ser tomada como documento por parte dos historiadores. E outras partes da África tinha história escrita também. Sim, tinha. Só foi absolutamente ignorada, né? De fato. Então, os historiadores falavam muito isso, né? Que a África, ela é um continente infantil, diferente da Europa. E aí, esse processo de apagamento histórico, ele vai ocorrer durante a escravidão, né? Que você apaga o nome, você separa grupos iguais. Então, tipo, o cara que tem a mesma... O indivíduo que vem de um local e o outro indivíduo vem do mesmo local, você separa. E aí você coloca ele com outro indivíduo que vem de outro local que não tem a língua igual. Para que esses dois não se conversem, né? E um ponto que eu quero entrar é que o Hitler, ele tenta fazer isso com os judeus. Tentar apagar a história judaica, só que ele não consegue, porque o processo histórico do Holocausto, ele é menor em questão de tempo do que a escravidão. Então, durante a escravidão, a gente teve mais de 300 anos de escravidão, mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Então, esse processo, ele é muito longo. Então, foi possível fazer isso porque você tem um processo histórico enorme, gigantesco, para apagar essa história. O Hitler ele tenta fazer isso na Europa para apagar a história judaica, ele não consegue. Por quê? Porque o tempo é mais curto. Conseguiria se tivesse feito... Nossa, se que não existe... O si não entra na história, mas... O si não entra na história. Então, ele não consegue porque não tem tempo histórico, tá ligado? E as comunidades judaicas conseguem se organizar de certa forma, mais fortemente, e sair, muitos... Do Holocausto, sobreviver e contar a história deles, né? E é outro período histórico. Sim, também. E tem uma coisa aí que é esse apagamento da identidade que com a população africana também ganha um outro traço aí que é muito mais forte, mais presente, que é o da religião mesmo, sim, né? Sim. Porque a partir do momento em que o homem branco vai lá, coloniza, tira todo mundo da África e coloca todos os negros que a gente chama de diáspora, né? Separa pelo mundo todo... Um dos grandes apagamentos feito é esse processo de... Os negros vêm com uma religião da África e quando chega aqui eles são catequizados, né? Como os índios foram aqui no Brasil. Mas você tem uma nação branca, europeia, cristã, né? Católica, que começa a impor uma religião e apagar tudo que eles têm de outra religião. Não é à toa que o Malcolm X ele vai se aproximando do Islã,
Porque é essa compreensão de que, putz, não apagaram só meu nome, não apagaram só da onde que eu vim, né? Aqui no Brasil, se a gente pega o ato que inaugurou a advocacia, é justamente quando acaba o processo de escravização, né? Assinou a Lei Áurea. A princesa lá. Isabel. Olha, A advocacia não, a a vagabunda abolição. lá. A princesa Isabel. Eu esqueci o nome dela. Desculpa, princesa Isabel, por isso tá sua memória. Pois é. Vai saber se tem uma audiência um pouco mais delicada. Monarquista, né? Pô, não sei, né? Mas Mas se você é monarquista e tá assistindo isso aqui, irmão, não vai gostar do que eu vou falar. você tá muito errado, cara. Adivinha, ela assina a Lei Áurea, e aí os caras ficam tipo, putz, e agora? Porque assim, a gente trouxe um monte de negro escravizado, assinou uma lei que agora eles são livres, e assim, sei lá, na indenização, o que vai acontecer? O que eles fazem? O que o patrono da advocacia do Brasil faz? Ele pega todas as certidões, tudo que contrato que eram dessas de vendas, né, que diziam de onde esses negros tinham vindo, e queima. Bota fogo em tudo. Então, assim, existe um apagamento que é de nome, de identidade, de origem, que passa pela religião. Então, as religiões, elas vão sendo demonizadas. Aqui no Brasil, as religiões de matriz africana vão ganhando esse contorno, né, de que se louva demônio, de que Exu é o demônio, e o voodoo é o demônio, tudo que vem da África é o demônio, né? Nos Estados Unidos, isso não vai mudar, né? A diferença é que, como no Brasil tem essa máscara, né? Tem essa dúvida, né? Somos uma democracia racial? Não somos? Porque isso também ganhou outro contorno na ditadura, né? Somos ou não somos uma democracia racial? O que a gente quer? Uma democracia? Ou a gente tem que incluir o negro também? Não pode, porque vai dividir a democracia. Enfim, papos para muitos outros episódios. Não, e é interessante, Matheus, que você traz esse ponto, que assim, aqui a gente fala sobre religiões de matriz africanas e elas são muito mais vívidas do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem, tá ligado? O voodoo, você tem outras religiões. Só que lá não houve a ideia do sincretismo, tá ligado? Lá o branco, o Ospen, né, que falam, né? O branco, anglo-saxão, protestante... Que a gente fala protestante, não faz o sincretismo religioso. É o apagamento total do batuque, é o apagamento total. Aqui você ainda tem esse sincretismo de tipo, São Jorge, ele vai tomar um contorno aqui e ele vai lembrar Xangô, beleza? Os orixás ali. Os orixás e tudo mais. Então você tem um sincretismo, você tem ainda uma ideia de convivência, mas Urbana, eu não quero usar esse exemplo de convivência, não é pacífica. É tipo assim, deixa eles ali, tá ligado? Deixa assim, eles estão batendo um tambor, eles estão fazendo capoeira. Tá bom, né? Mas lá nos Estados Unidos, não. A parada isso ganha um outro contorno dos É uma Estados Unidos. manifestação diferente do racismo. Sim. Sim, e nos Estados Unidos isso vai acontecer, só que vai acontecer com o cristianismo, né? O cristianismo que vai começar a se separar, vai virar o protestantismo, vai nascer a Rua Azusa, né? Que é o que eles, o que eles chamam de a rua onde teve o avivamento do Espírito Santo. E a igreja negra, né? As comunidades negras religiosas vão ganhando mais contorno, né? À toa que o pai do Martin Luther King e o próprio Martin Luther King eram pastores de igreja batista. Então, é isso, vai ganhando outros contornos. A separação, ela vai sendo feita de uma maneira um pouco mais simbólica. Não é religião contra religião, como a gente tem no Brasil, essa ideia, né? Dentro da própria religião, você vai ter ramificações da mesma fé. E aí, o que reforça a segregação racial. Porque isso entra naquela coisa de que existe o lugar do negro e o lugar do branco, né? Então, tem a escola do negro, também vai ter a igreja do negro, né? Então, eles foram mais separando de forma um pouco mais simbólica e menos pulverizada, como foi no Brasil, que, por conta da resistência, inclusive, né? Dos quilombos, conseguiu... e dos próprios povos indígenas, né? Nos Estados Unidos você também tem um massacre dos povos originários. Aqui no Brasil a gente chegou muito perto disso, mas não teve isso com tanta, né, força. Então, a próprio sincretismo entre esses povos originários também aconteceu, né? Na Umbanda você tem entidades, né? Como o caboclo, você vai ter essas entidades que são justamente entidades desse sincretismo entre religião de matriz africana e os povos originários indígenas do Brasil. Então, aqui também o processo de religião realmente ele vai ser um pouco mais profundo e mais
tem um outro contorno do que lá, né? Sim. É, tanto que quando você falou isso, né, de que o negro não estuda na mesma escola que um branco e tudo mais, a gente tem um exemplo do Elvis, né? O Elvis, quando ele dava entrevista na rádio, pra não perguntar descaradamente se ele era branco, perguntavam que escola ele estudou, tá ligado? Que escola você estudou? Porque assim, o Elvis, querendo ou não, pro período, ele era um branco disruptivo, porque o cara rebolava, o cara tinha um ritmo que ele Ele tinha era um ritmo... rebelde, né? Isso aí, Não rebelde. Ele tinha um ritmo que poucos brancos conseguiam reproduzir, entendeu? Branco não rebolava. Sim, mas não a estética rebolava. dele era rebelde. Era né? rebelde. Ele E aí rompia, né? perguntavam pra ele, de que escola você veio, tá ligado? Pra não perguntar descaradamente se ele era branco, entendeu? Pois é. Agora saindo de Elvis e voltando pro Malcolm X, e ele sai da prisão em 1952 e vai conhecer diretamente o Elijah Muhammad, né? A liderança da nação do Islã. E logo depois de conhecer pessoalmente, ele abandona o emprego que ele estava naquele momento e vai se dedicar diretamente a essa organização religiosa, a nação islâmica, né? Ele se destaca bastante, rapidamente se destaca, especialmente por essa capacidade eloquente de oração, de debate muito, muito impressionante, assim, de fato. E ele vai aumentando a sua importância dentro da organização, passa a trabalhar em várias cidades e tudo mais, e responsável direto pela organização de uma revista de propaganda, né, da nação, e essa revista passa a vender muito, tipo, assim, era um número pequeno de tiragens, e depois da entrada dele se torna algo muito grande, e o próprio número de fiéis do grupo salta de 400 quando ele entra para 40 mil em poucos anos, assim, em pouco tempo, né? Então, já em 1953, um ano depois dele entrar oficialmente, né, dentro do aparato ali da organização, ele já se torna o número 2 da hierarquia dessa organização. Só que na prática, assim, o primeiro ele tinha um caráter muito de ter criado a coisa, de ser admirado como alguém ali dentro, né? Do pensamento que criou todo o rolê ali, né? Mas na prática, quem desenvolveu muito Quem a tava organização trabalhando... era o Malcolm X, né? Então, tipo, ainda que os demais, inclusive os demais fiéis, inclusive os que o Malcolm X levou pra organização, enfim, fosse ele que tenha levado esse grupo, essa massa de gente, ainda tinha uma admiração grande pelo Elijah Muhammad, né? Mas mais por conta dessa questão, porque assim, tipo, a organização já existia antes e tinha 400, né? O Malcolm entrou, foi pra 40 mil, então, tipo, tem uma diferença ali, né? Em um ano. Em um ano, né? Então é muito impressionante. E o contexto histórico desse momento, então, a gente chega em 1950, década de 50 e 60, que daí os Estados Unidos tá pegando fogo dentro dessa aspas, guerra, né? Então, porque antes era um massacre muito absoluto e pouca resistência. Agora você tem uma resistência grande também da luta pelos direitos civis e várias outras organizações. Os colegas também citaram o Martin Luther King, né? Então era uma outra vertente e tudo mais. Mas então você tem esses Estados Unidos, especialmente no sul, pegando fogo, né? Com um racismo muito exacerbado, com o Ku Klux Klan e tudo mais, e com uma resistência também cada vez maior, cada vez mais interessante. Daí tem a questão justamente que esses grupos, ainda assim, eles agiam de uma forma, os grupos supremacistas, né, agiam de uma forma indiscriminada, né? Então eles contavam com a lei, mas também contavam com a ajuda da polícia, daquela tipo, acontece uma coisa, chama a polícia, precisa dar 3 dias pra chegar lá, essas coisas Você assim. quer Né? ver um fato interessante? Por favor. Eu vi uma Estamos pesquisa... aqui pra isso. Eu li uma pesquisa há pouco tempo atrás que mostrava o seguinte, que quando há uma operação especial da polícia para se adentrar a Ku Klux Klan, para tentar combater ela, não existe como eu posso falar? Existe uma colaboração muito grande por parte de policiais brancos para adentrar a Ku Klux Klan. Tipo assim, os caras não se negam a participar, entendeu? De entrar, ir lá, vamos ver como que é aqui dentro e tal, tipo, que nem, vou me filtrar na máfia pra tentar derrubar a máfia de dentro, tá ligado? Então eles não se negam tão facilmente a adentrar, tá ligado? Sim, Boa parte dos policiais brancos estão extremamente a favor de entrar na Ku Klux Klan.
operações Sim, especiais. claro, exatamente. Eu só vou Interessante, ver pô. como é que é. Eu só quero ver como é que é exatamente. aqui, Achar galera. aqui uma fraqueza. Quando vê, tá lá, liderando. Liderando, justamente. Então, dentro desse momento, 50 e 60, anos 50 e 60, fim dos anos 50 e início dos anos 60, tinha as duas maiores lideranças desse movimento de defesa dos direitos civis, era justamente o Malcolm X e o Luther King, né, o Martin Luther King Jr. E é interessante que, assim, que ambos eram lideranças negras. Um era pacifista, né? Então, um tinha assumiu um caráter pacifista e por isso a organização dele se tornou mais popular. Então, angariava mais pessoas, justamente também porque os motivos que a gente falou anteriormente aqui. E a do Malcolm X era muito grande também, mas tinha a própria mídia do norte falando mal, tudo mais, porque era uma perspectiva de revolução armada, né? Então, tinha uma perspectiva mais violenta. O Martin Luther King, ele tinha a questão da desobediência civil. Sim, Então, mas- ele entendia que eu vou Sim. resistir, mas não vou bater em Tipo, ninguém. eles entravam, tipo, por exemplo, você tinha um comércio e você não aceitava pessoas negras lá dentro. Uhum. O grupo do Martin Luther King entrava o seu comércio, sentava e falava, eu quero comer. Uhum. Tipo, se você tivesse uma lanchonete, quero comer, eu vou pagar, Uhum. e eu só quero comer Ou, aqui. ou como a figura da Rosa Parks ficou muito famosa nessa época, né? Porque ela, o que ela faz? Quando você entrava num ônibus, as pessoas negras tinham que levantar para as pessoas brancas sentar. Então, hoje em dia a gente E quando levanta podia- para e- idosos e grávidos, E né? quando podia sentar, era no fundo do ônibus. Exato. E aí o que acontece? Um homem branco entra no ônibus, a Rosa Parks fala: não vou levantar. Ela é presa e tal. E aí o movimento do Martin Luther King começa a ganhar um outro impulsionamento a partir daí, né? Então era essa ideia a gente vai pro protesto, se a didático, polícia né? bater, a gente apanha. É. Porque foi uma coisa que aconteceu na Índia também, né? Também. É Mas- bastante didático, né? É muito didático. E tem uma outra curiosidade que é legal de trazer aqui, que eu uso bastante quando eu vou em escolas onde tem crianças brancas, né? Pra quando a gente tem que falar de racismo e vai entrar numa escola que é R$5.000, por exemplo, a mensalidade, eu tenho que partir pro lúdico, né? Então eu levo muito X-Men pra falar. Porque X-Men, a figura dessa guerra mutante humanos, ela é criada. O Stan Lee, quando ele pensa, ele olha muito para esse conflito racial que existia nos Estados Unidos. Então, quando ele cria, por exemplo, o Magneto, ele cria baseado na figura do Malcolm X. E quando ele cria o Professor Xavier, ele cria na figura do Martin Luther King. Então, você tem uma configuração de... Você tem o Professor Xavier, que é um mutante que quer educar os outros mutantes para que eles convivam, né? Pensam em um dia que o mundo vai ter uma convivência normal entre mutantes e seres humanos, não vai ter nenhum tipo de segregação, perseguição, e os mutantes vão estar a favor dos seres humanos, protegendo Eu tive com um os sonho, dons né? que ele tem. Eu tive um sonho, eu tenho um sonho, I né? have a dream. O próprio Magneto traz isso, né? O sonho do Charles Xavier. E o Magneto é aquela figura que, tipo, cara, ele é judeu, né? O Magneto é judeu, ele foi preso em campos de Começa concentração. daí. Foi preso, campo de concentração, Então passou ele- que o diabo, né? E aí, quando ele cresce e vê essa situação, ele fala, cara, não adianta, os seres humanos, eles vão continuar perversos e maus, e a gente tem que ter um novo... O sonho dele a gente precisa de Genoa, Genosha, né? que é o nosso país, a gente precisa conviver com os nossos. Então, e é muito bom isso, porque a forma que o Stan Lee achou de exemplificar como que aquilo ali estava acontecendo e como que era uma ideia realmente existia muita perversidade ali, mas como eu uso isso nessas escolas porque é muito didático, né? Você consegue exemplificar nessas figuras, né? Como que a segregação funciona, como o Estado consegue fazer isso, né? E como as duas figuras, no final das contas, elas acabavam se complementando, porque por mais que elas tivessem uma atuação que rivalizassem na didática, já que o Malcolm X, a didática dele cara, se alguém me dá um tiro, eu vou dar outro tiro, e o do Martin Luther King era, se alguém me bater, eu vou apanhar. No final das contas, eles queriam as mesmas coisas, que você tem uma população negra violentada e a gente precisa resolver de alguma forma. Então, acabavam que, com o tempo, essas figuras vão se complementando, né? É o social-democrata e o socialista, né? Eles querem o mesmo Estão fim, brigando, também- mas eles vão pro mesmo lugar. Ainda dentro desse contexto dos anos 50 e 60, é muito interessante. Em 1960, o Fidel Castro vai aos Estados Unidos, né? Vai pro Harlem, né? E é recebido pelo Malcolm X, né? Então é um encontro bastante interessante. E o Malcolm X demonstra bastante solidariedade à luta da classe trabalhadora latino-americana, né? Então ele tem
Ele consegue ter esse olhar para além dos Estados Unidos, né? E perceber que, de fato, a luta dos latinos, né? Dos camponeses, dos operários, especialmente dos indígenas também, é meio que a mesma luta, né? Do sul, só que aí no sul global, né? Que antigamente se chamava Terceiro Mundo. Mas ele consegue, então, ter essa visão já em 1960, e ele vai ter essa visão também no momentos antes dele morrer, justamente de como a luta dos povos latinos se parece bastante com a luta ali da população negra estadunidense. Ah, então esse é um encontro bastante interessante. Tem outro encontro nesse período também, em 1960, que é bastante interessante, muito histórico, que é o Malcolm X se encontra com Cassius Clay, né? Que um dos maiores pugilistas da história dos Estados Unidos, da história da O humanidade. maior, né? É, o Considera maior. Não sou um entendido em boxe, mas imagino que sim. É que nem, vamos lá, é que nem quando falam de Michael Jordan e LeBron James, né? Eu já falei aqui, né? O LeBron James é o jogador completo. Ele domina todas as posições, todas as características do jogo. Só que o maior, a lenda, é o Michael Jordan. Uhum. Então, assim, você tem pugilistas que têm mais vitórias que o Muhammad Ali. Só que o Muhammad Ali Uhum. é o cara, tá ligado? Uhum. Interessante, justamente o Cassius Clay, desse encontro com o Malcolm X, a partir desse encontro, ele passa justamente a se aprofundar nas ideias da nação do Islã e tudo mais, e depois de algum tempo ele se torna o Muhammad Ali, né? Que E aí muito, a gente também tem que muito, lembrar. muito famoso. A gente tem que lembrar também do jogador de basquete, o Kareem Abdul-Jabbar também, que o nome dele não é Kareem Abdul-Jabbar, não era Kareem Abdul-Jabbar, eu vou pesquisar o nome dele aqui, desculpa. Não é Cassius Clay também. Não é nem Muhammad Ali, É. Nem Mohamed Ali. nem Fidel Castro, Nem Nem Fidel tem Castro. Little. Não. nem Teliro, nem Thiago Souza. Pode Nem ir, que Thiago daqui a Souza. pouco pode continuar. Uma hora Segue, você volta. prossegue. Um dia. Pois bem, então o Malcolm X inicia os anos 60 dentro desse contexto e também se abrindo. Interessante que ele se abre justamente. A visita do Fidel mostra isso. Ele era profundamente aberto a ver novas coisas, né? Porque o Fidel Ó, Castro. o nome nativo dele era Ferdinand Levius Alcindor Jr. Ave Maria. Aí depois se Já torna europeidade. Kareem É Abdul-Jabbar. melhor mesmo dar uma... Porque aí ele começa a frequentar o Islã e aí se vê nessa questão também do nome ser o nome do colonizador e aí ele muda o nome dele para Kareem Abdul-Jabbar. Aham. Pois bem, o Malcolm X, uma coisa que eu gosto dele é isso. Ele sempre se mostrou aberto a novos conhecimentos, a novas perspectivas, né? Então, ele tinha essa visão muito radical, mas ainda assim ele é sempre muito aberto, né? Ele não se fecha só naquilo que ele tá vivendo e lutando, né? Mais pro fim da vida, né? Eu ia falar isso, mas acho que encaixa aqui também. Que ele fala sobre a questão do latino-americano, dos trabalhadores latino-americanos. E ele fala que se é para defender a não violência contra um trabalhador, ele tá do lado. Que é quando ele começa a estudar socialismo, né? Ele estava começando a caminhar para esse caminho, assim, né? Da luta socialista, né? E especificamente de América Latina, né? Então, aqui em 63, o Malcolm X começa a criticar a ação da nação islã dentro da luta pelos direitos civis. Porque ele passa a defender que a nação do Islã, ele fazia muito discurso muito radicais, sabe? Mas na hora não ia, sabe? Era muita palavra, muito discurso e pouca ação prática mesmo, né? E daí ele passa a criticar e, ao mesmo tempo, ele descobre os podres do líder religioso Elijah Muhammad, que ele descobriu que esse líder estava tendo relações extraconjugais com as suas secretárias. Eram 7, 8 secretárias. Todas com relações extraconjugais. E uma pessoa que dizia que esse tipo de ação era algo imoral, né? Então ele discursava que era uma imoralidade e ia lá e fazia. Então o Malcolm X ficou bastante decepcionado e começou a criticar essa liderança de uma forma muito aberta. E que também era outra coisa que ele criticava no Martin Luther King. Porque todo mundo que sabe, o Martin Luther King tinha vários casos extraconjugais e ele criticava o Martin Luther King também por conta disso também. Pois é. Maldosos diriam que é um problema ligado com algumas religiões. Homens, religião, aí você bota o século passado no meio dessa mistura toda. É. Que delícia. Maldosos diriam isso. Essa liderança da nação do Islã pune o Malcolm X com 90 dias de silêncio. Em março de 64, o Malcolm X abandona, se desvincula a nação do Islã
reforça, reafirma as críticas tanto à nação quanto à sua liderança, né? Dentro desse processo de saída da nação, o Malcolm X tem um segundo momento de transformação na sua vida, que é o momento que ele faz algo que faz parte do pensamento muçulmano, né? Que é do islamismo, que é ir a Meca, né? Então, faz parte de não sei se é algo direto ou se é uma recomendação, mas faz parte da necessidade de ir a Meca uma vez na vida, né? Meca fica na Arábia Saudita, né? E o Malcolm X faz essa viagem, ele faz a viagem para a Arábia Saudita diretamente, mas também passa na Síria, passa no Egito, passa em vários lugares do mundo islâmico, digamos, e na África, né? Síria e Que é o o berço Egito. do Islã, para Exatamente. lembrarem, né? Exatamente. Por isso que exatamente. os negros têm essa proximidade, até os negros afro-americanos, né? Eles têm essa maior proximidade, acabam tendo com o Islã, e ele vai ganhando esse corpo porque o Islã nasce na África, né? Uhum. Então, também como se literalmente retornar para suas origens, né? Isso. Então, ele vai se aproximando muito também por isso. Exatamente. E o ponto muito importante dessa viagem é que ali, o Malcolm X de até então, ele é fruto do contexto histórico que ele vive, como a gente explicou até agora. Fruto de uma profunda violência racial ali. E ele não achava possível, portanto, a coexistência entre brancos e negros no mesmo espaço físico. Ponto. Em Meca, ou nessa viagem para o continente africano, ele vê muçulmanos de todas as etnias ali, né? Especialmente em Meca, que é o centro de tudo, né? E daí ele de fato fica abismado com isso, né? De conseguir chegar num lugar onde tudo que ele acha que é impossível tá acontecendo, né? Sei lá, dezenas, centenas de etnias ali e todo mundo bem, tranquilo, todo mundo se respeitando ali dentro do espaço religioso e tudo mais. E daí ali ele abre bastante a cabeça dele, a percepção política dele nesse momento. Então a viagem para Meca mostra que aquela violência que ele via nos Estados Unidos estava muito focada nos Estados Unidos, obviamente em muitos outros lugares, mas que não era a lei, não era só isso a única realidade possível, né? Existiam outros lugares com outras realidades, né? Dentro dessa viagem também ele muda novamente de nome, porque ele se converte a um islamismo sunita, que era diferente do islamismo da nação do Islã, que era onde ele estava até então. E ele passa a se chamar. Daí é foda, né? Malik al-Shabazz. Eu com certeza falei errado, me perdoem. Então ele tem uma nova transformação muito evidente, inclusive para mudar de nome, né? Em junho de 1964, o Malcolm X funda a Organização para a Unidade Afro-Americana, e essa organização já bastante diferente do primeiro movimento dele, com uma perspectiva mais ainda radical, bastante intensa de luta, não era tão pacifista quanto era a do Martin Luther King, mas com um depois, né? Com uma perspectiva de a construção de um futuro igualitário, a construção do futuro de coexistência com brancos também. Então essa é uma mudança bastante radical também, né? Então ainda que fosse uma tomada de poder violenta, existiu depois, que antes não existia, né? Essa nova organização tem um depois, claro, de coexistência, de desenvolvimento de coexistência. E essa organização passa a crescer muito rapidamente, assim. Inclusive com outros adeptos do pensamento do Martin Luther King. Por ser uma adaptação do pensamento do Malcolm X, outras pessoas do movimento do Martin Luther King também caminham para essa nova organização. Justamente nesse momento que o Malcolm X passa a se aproximar da luta socialista, né? Então, tipo, ele faz um discurso uma vez, um debate, né? Num sindicato de trabalhadores socialistas nos Estados Unidos e perguntam para ele sobre as questões da América Latina, de Cuba e tudo mais, que é um período histórico muito próximo ali, né? E ele responde justamente, se é para defender os interesses da classe trabalhadora, eu estou a favor, ponto. E é um embrião de um pensamento que você vê ali já caminhando para um lado mais socialista. Mas não deu tempo de ele aprofundar isso. Se eu não me engano, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que pra existir o fim do racismo, tem que existir o fim do capitalismo. Sim. Tá ligado? Há início de um desenvolvimento de uma perspectiva de classe forte ali, né?
Que é o que a Angela Davis desenvolve depois, por exemplo. Também, né? E, pois bem, desde o momento que ele sai da nação do Islã, em 1963, ele passa a ser perseguido. E essa perseguição ela se dá de duas maneiras. Primeiro, pela calúnia, né? De escrever, né? Eles tinham um jornal, uma revista muito bem circulada ali. Então, ali, muitas matérias e tudo mais, xingando ele, falando mal dele e tudo mais. Colocando ele como um demônio, assim como os brancos. Então, eram os brancos e o Malcolm X, o demônio, etc. É, então, você tem essa primeira forma de perseguição. E a segunda forma de perseguição é direta, né? A de violência, de ameaça de morte, de enviar carta para o endereço dele ameaçando ele de morte, mas até chegar fevereiro de 64 e a casa do Malcolm X ser assassinada. Inclusive a gente tem aquela foto icônica dele, né? Que ele tá Uhum. segurando um fuzil aqui, assim, de casa, né? Olhando pra janela, assim. E muita gente acha que ele tá sendo atacado por supremacistas brancos ali. Na verdade, não. São essas pessoas que eram seguidores do Da líder. nação do Islã. Não da nação do Islã, do líder. Ah, não, O mas Elijah. é porque O Elijah. o movimento chama Nação do Islã. Sim, do Elijah estavam atacando ele. E ele tava protegendo a família dele dessas pessoas, de fato. Exatamente. É uma foto bem icônica, de fato. É uma foto que tá no clipe do Nego Drama, pô. Sim. No início do clipe tem essa foto. Pois bem, então tem a casa do Malcolm X incendiada, ninguém é ferido, ninguém da família é ferido, mas ali, assim, é o suprassumo Sim. dessa violência contra ele. E nesse momento ele já fala que a morte dele estava por dias, né? Então, aqui é 14 de fevereiro de 65, foi 64, mas é 65. A morte dele, ele afirma que, sim, vai acontecer em algum momento, né? Porque, pô... E, obviamente, não tem a proteção da polícia, porque ainda que não fosse a supremacia branca que estava atacando, a polícia também tem o papel de não fazer nada, E sabe né? um ponto interessante? Um ponto interessante Ou fazer aqui, pouco, né? Fazer de uma forma que eu quero- devagar, tudo eu mais. quero trazer um ponto interessante aqui. O Martin Luther King, ele morre na mão de supremacistas brancos, né? Que atacam lá o quarto de hotel que ele tava. E não tinha cercamento policial. E todo mundo sabia que, mano, o Ia cara acontecer. vivia sendo atacado. Uhum, Ia acontecer. Então, a polícia, ela se omitiu. uhum. O Malcolm X é a mesma coisa. O Fred Hampton, ele é morto pela própria polícia, né? O FBI mata ele. E uma coisa interessante desses três é o seguinte: o Martin Luther King, ele estava caminhando para um discurso mais amplo contra a guerra do Vietnã, entendendo que os problemas raciais eram só o começo dos problemas dos Estados Unidos, também tinha a questão de classe, ele também começa a discursar sobre é isso, sobre a questão da pobreza e contra a Guerra do Vietnã. Então, muitos soldados que estavam voltando da Guerra do Vietnã, brancos e negros e latinos e asiáticos, estavam começando a apoiar mais o discurso do Martin Luther King. O Malcolm X, ele começa a se aproximar mais do Martin Luther King, até o Martin Luther King vinha a ser assassinado, né? Ele se aproxima mais do Martin Luther King e também se aproxima mais desse discurso aglutinador, né? Questões trabalhistas, a pobreza e tudo mais. E o Fred Hampton, ele tinha esse discurso de que existe a necessidade de uma me fugiu a palavra, coalização, de você aglutinar. Tanto que o Fred Hampton, ele iria se tornar o líder da coalização Arco-Íris. É exatamente esse nome, Arco-Íris, porque ele estava fechando uma coalização com vários grupos étnicos, inclusive brancos patriotas do sul dos Estados Unidos. Então, quando esses líderes começaram a caminhar mais pro algo mais amplo e buscando uma questão de classe, eles vieram a ser assassinados. Porque, beleza, a gente tá falando aqui de questão racial, mas a gente tem que lembrar que a população negra nos Estados Unidos, não sei como é que tá hoje, mas a última vez que eu vi estava em torno de 13% a 14%, se eu não me engano. A população negra nos Estados Unidos ela é menor que a população latina. Então, assim, beleza, a gente pode ter uma revolta, a gente pode ter alguma coisa assim, mas em questão de número é muito fácil você
acabar, tá ligado? E não é um... E as forças militares dos Estados Unidos estão nem aí. Exato. Eles, inclusive, quando a gente teve os movimentos de Black Lives Matter há pouco tempo atrás, mano, a polícia utilizou de grupos supremacistas brancos, como os Proud Boys, pra acabar com as manifestações. E isso. Só que quando você caminha pra uma coisa mais ampla para buscar mais ajuda, inclusive de população branca, tá? Que era o caso do Fred Hampton. Cara, isso pode se tornar algo muito, muito maior. E ainda mais na mão de líderes como Martin Luther King, Malcolm X e Fred Hampton, tá? Que a classe vai aglutinar brancos. Sim, sem sombra de dúvida. E se expande mais ainda, como a Angela Davis defende, que daí vai pra mulheres também, daí Sim. começa a ficar revolucionária a questão. Porque aí você cruza uma linha que antes a gente tava falando só de raça, e é isso que o Thiago e o Danilo trouxeram. Agora a gente tá falando de um âmbito mais generalista, porque aí a gente vai discutir os problemas de classe, de gênero. Não, mas nunca esquecendo a questão de raça. Exato, também, sempre vão se começando a fazer essa coisa que a gente chama de recortes, vão se recortando as minorias, entendendo que contra todas as minorias existe todo um sistema, né? Não à toa a marcha pelos direitos civis do Martin Luther King fica famosa, porque não são só pessoas negras ali marchando. Você tem pessoas negras e brancas marchando de braços dados, né? Pensando também na violência policial, ou seja, a gente tá indo pra apanhar, todo mundo tá sabendo disso. E vira também uma foto icônica, que são milhões de pessoas no meio da rua, caminhando pra Washington. Tipo, cara, a gente precisa discutir direitos civis para pessoas negras também. A ponto do presidente dos Estados Unidos pedir pro Martin Luther King não fazer naquele momento. Não, beleza, vocês vão fazer, é enorme, mas não faz agora, porque vai dar problema. Não, e você imagina o jovem branco que foi pro Vietnã, tá ligado? Vou lutar pelo meu país e tudo mais. Aí vê a desgraça que era lá no Vietnã. E volta para os Estados Unidos, o Estado estadunidense abandona esse cara com vários traumas, problemas psicológicos, físicos. Ele olha pro cara que falou para ele, você vai ser um herói. E aí, quando ele volta, ele não é o herói. E aí ele vê Martin Luther King e Malcolm X falando, cola aqui. Vamos trocar uma ideia. Exatamente. E o processo do Vietnã é muito complicado. Porque assim, os Estados Unidos tomam um cacete e é um processo muito violento. Nossa. Os vietnamitas se defendem muito bem. E é uma violência muito... Então, os estadunidenses se ferram. Não, tem jovem que volta... Imagina esse cara voltando. Tem jovem que volta pros Estados Unidos depois de matar o seu superior. Tá ligado? O cara fala assim, não vou trocar tiro, não vou mais. E ele mata o seu superior e volta para os Estados Unidos. Não, fora que são guerras que custam muito dinheiro também para os Estados Unidos. Então, assim, é aquela coisa de tudo caminhando realmente para o abismo. Você tem problema fora dos Estados Unidos, você tem problema dentro, e são problemas que vão afetar bolso, vão afetar tudo. E aí, esse é o problema, né? Quando a gente passa pela parte econômica, quando a questão da classe ela começa a vir mais à tona, é que... Aí você vai puxar todos os problemas que o país tem. Então, assim, tá tudo... Pode estar uma desgraça aqui, falando de questão racial. Mas enquanto a economia tá boa, enquanto a gente não tá gastando tanto dinheiro e ninguém tá morrendo tanto lá fora... Agora, a partir do momento que isso se volta e vira uma coisa interna... E aí é que começa também esse endurecimento dessas leis de discriminação racial, né? Porque aí você vê que vira até uma disputa, assim... Quem é a população negra tendo que se defender com mais força, e aí vai surgir depois os Panteras Negras, justamente porque isso vai apertando, ao mesmo tempo que o próprio sistema dos Estados Unidos começa a perceber que esses ativistas viram inimigos internos. A Angela Davis depois vai virar a inimiga número 1 da FBI. Sim. Porque vira uma guerra que não é só a guerra lá fora, a guerra aqui dentro, a guerra interna, questão de tempo. Então, esses o que tá líderes acontecendo estão sendo hoje. assassinados a isso. O que tá acontecendo hoje nos Estados Total. Unidos, mano. O Trump muito não louco. não tem um dia de paz em Los Angeles, cara. E esses protestos estão se expandindo. Qual é a chance de logo aparecer novos líderes aí? E esses líderes serem mortos? Tá Bom, porque o Trump Exatamente. é doido. E aí tem um outro doido que é o Elon Musk, né? Que vai fundar um partido novo lá. Partido novo, literalmente. Então, Pois é. então, assim, aí vira uma guerra... Eles se matam entre eles, né? E aí é que tá o ponto. Pra nação do Islã se juntar
com a polícia estadunidense matar o Martin Luther King é aquela coisa, se não peca pela ação, peca pela omissão, né? A omissão também é uma ação coordenada. Sim. Porque assim, a gente vai eliminar um inimigo em comum. Vocês estão desgostosos com ele e a gente Sim, também. Pra exatamente. ele morrer pra gente... Pra polícia ali só ficar de longe esperando, foi muito É. fácil. Então, dentro justamente dessa deixa que que o Matheus construiu aqui, no dia 21 de fevereiro de 1965, o Malcolm X se preparava para mais um debate, mais um discurso, e começa um tumulto na plateia. E dentro desse tumulto, naquele vucu-vucu ali, surgem 3 pessoas no palco. Eles sobem ao palco, aproveitam o tumulto. Obviamente que o tumulto fazia parte do plano, eu né? cometi um erro. O Malcolm X, ele morre primeiro que o Martin Luther King. Inclusive, o Martin Luther King iria participar desse discurso. Só que aí ele tem uns problemas e não consegue ir. Pois bem. E daí, dentro desse tumulto, 3 pessoas sobem no palco e atiram contra o Malcolm X, matando o Malcolm X, né? Ainda ali no palco. Dentro desses 3 homens, tem o Tomaj Haider, talvez. Ele foi ferido durante a ação, né? E acabou sendo espancado pelas pessoas ali da plateia. Mas não morreu, mas ele foi preso, né? Então ele apanhou um pouco, portanto. Ele acabou sendo preso, a polícia chegou e pegou. E outras 2 pessoas acabaram fugindo e sendo pegas depois. Porém, daí é que há uma questão, assim. Esses outros 2 homens que foram presos, ficaram presos um ficou, sei lá, uns 10 anos, outro ficou uns 30 anos, mais ou menos. E até chegar em 2021, e o que tinha sido preso antes, que foi espancado, ele sempre falou que esses 2 outros foram presos, não faziam parte do crime. Que eram outras 2 pessoas que fizeram o crime, mas fugiram e ele não ia falar quem é. Mas que esses 2 que a polícia pegou não eram essas pessoas que participaram junto. Em 2021, daí você vem a polícia, né? Olha que polícia legal. Quem diria? Em 2021, essas 2 outras pessoas que foram presas foram inocentadas depois do processo reabrir e novas provas surgiram. E essas provas mostravam que o FBI ocultou provas que inocentavam essas pessoas. E eram 2 homens negros. Então, assim, tipo, é meio que assim, pegar qualquer um pra dar pra imprensa, né? Pra acalmar a população. Mas, assim, coincidentemente, esses outros 2 também são negros, Não, mas né? os caras passaram a vida presos. Passaram a Tipo, vida presos, acabou a vida dos justamente. caras. Exatamente. Então você mostra também como se essa polícia, além de não ter feito nada pra evitar a morte do Malcolm X, mas também eles ainda também fuderam, desculpa o português, a vida de outras 2 pessoas Atrapalharam a que não tinha nada a ver. investigação E eram 2 pessoas que eram da nação do Islã, de fato, que faziam parte do grupo contrário ao Malcolm X, mas que não fizeram ação. Não interessa se eles são da nação do Islã, sabe? Então eles acabaram sendo injustamente, então são também vítimas dessa violência racial dentro dos Estados Unidos, né? Pois bem. Daí agora eu deixei um tópico em aberto, coloquei no coisa para discutir o legado do Malcolm X. O que para vocês acham que é o legado do Malcolm X? O que se destaca, o que vocês gostariam de Então, o Malcolm apresentar? X, ele, se você for na internet e ver os discursos dele, ele é um cara que ele vai falar muito sobre a questão física do negro, né? A questão da boca, a questão do cabelo, a questão do próprio tom de pele. E ele vai falar que o branco que fez você odiar esse tipo de coisa que está em você, né? E a gente tem um movimento que se chama Black Power nos Estados Unidos, que é um movimento que ele surge para colocar a beleza do negro, né? Em primeiro ponto, né? Mostrar que os cabelos são bonitos, que o rosto é bonito, que o que tá compondo o rosto é bonito, né? E isso é algo que é um legado do Malcolm X, porque ele vai discutir muito isso, essa questão, né? Ele vai... Porque, assim, o Martin Luther King, ele vai discutir muito essa questão de participação institucional, né? De votar, de poder consumir, de poder tá nos mesmos espaços. O Malcolm X, ele vai discutir muito essa questão, além dessas questões, ele vai discutir muito essa questão de ideologia, né? De ideias, tá ligado? De como que a cultura, como
a cultura, ela é permeada pelo racismo também. Uhum. Sim, totalmente. E o Martin Luther King, ele não pregava uma ruptura também, porque dentro do sistema, por mais injusto e violento que era, ele vinha de uma família rica, né? O pai dele, eles faziam parte de uma organização de comércio de pessoas negras. Então, ele tinha uma vida mais confortável, uma vida que teve a cercada de violência, mas perto da vida do Malcolm X, era uma outra E são configuração e dois outra contextos conjuntura. históricos também, político que os dois viveram, são diferentes. O Martin Luther King, ele sentiu as leis de Jim Crow na veia, tá ligado? O Malcolm X, ele vem desse racismo violento do norte dos Estados Unidos, tá ligado? Como eu falei, o Boston, o Malcolm X, ele morre em Nova York, tá ligado? Ele é assassinado em Nova York. Tá ligado? O epicentro econômico dos Estados Unidos, onde normalmente sempre quando a gente tá discutindo, sempre quando a gente tá discutindo política nos Estados Unidos, em quem Nova York vai votar? Nova York vota em democrata. Não vota em republicano. Na Califórnia se vota em democrata, mas a Califórnia é a Califórnia ela é tão rachada racialmente que a gente tem, tipo, que nem a gente fala, né? A gente tem Compton em Nova York, na Califórnia, que é um berço do rap da Califórnia, onde é uma comunidade negra que vira e mexe e sofre com violência policial. Então, assim, a gente tá falando de Martin Luther King, mas os dois vivem um contexto político muito diferente, né? O Malcolm X, no norte, ele pode votar, ele pode fazer tais coisas, pode frequentar qualquer espaço, assim, teoricamente, né? Até um segurança não tirar ele de lá. Mas o Martin Luther King não. Então, são contextos políticos um pouco diferentes, assim, ao meu ver, sabe? Sim, e a postura também. Sim. Eu tenho mais, obviamente, não vou falar predileção. Mas eu tenho uma proximidade melhor com as ideias de Malcolm X, porque eu entendo que o Martin Luther King, ele tem essa coisa extremamente importante, que é discutir a relação institucional. Sim. E a partir desse lugar dele, né, de que ele tava numa posição um pouco melhor privilegiada do que o do Malcolm X, Sim. de entender que a minha participação dentro do Estado é muito importante e a Sim, gente sem precisa sombra ter de dúvida. direito. Só que o Malcolm X, ele traz uma coisa que é um pouco mais profunda, que não é só discutir o fim do sistema capitalista, obviamente, né? Que ele entende se existe racismo é porque existe capitalismo e por aí vai. Mas porque ele tem uma postura que é muito mais combativa mesmo. E por mais que o Martin Luther King tivesse... E eles dois, os dois são super famosos pelos discursos, Sim. né? O Martin Luther King que tem aquele discurso famoso, Eu Tenho um Sonho. Mas o Malcolm X, ele tem uns discursos que pra mim fazem muito mais sentido. Ele tem um discurso muito famoso, que tá inclusive nesse livro aqui, que vai ser a minha indicação pro final do episódio, ele é muito claro. O nome do discurso ou é a bala ou é o voto. Porque quando ele vai fazer o discurso, né, ele vai fazer esse discurso, ele começa a falar sobre esse problema estrutural nos Estados Unidos, ele diz, se vocês não derem pro negro o direito ao voto, ele vai escolher a bala. Sim. Então, assim, ele entende que é preciso salvar a América, né, do racismo sobre qualquer meio, salvar os negros do racismo da América por qualquer meio, mas ele se distancia também ao mesmo tempo dessa ideia, porque ele coloca, e isso não depende de mim, porque mesmo que eu pare de falar sobre essa violência, sobre, né, pagar na mesma moeda, em algum momento o negro vai escolher isso, porque ele tem que defender a vida dele. E aí a gente vê também como que os Estados Unidos, ele é criado em cima dessa ideia de liberdades individuais, que é uma coisa que o Partido dos Panteras Negras vai invocar depois, né? Por que os Panteras Negras, eles começam a entrar em luta armada? Porque eles entendem que existe lá na Constituição, né, o direito à arma. Isso é muito bom, Então, cara. assim, ele inverte a ideia de que, vamos lá, se a polícia pega uma arma pra me matar, pela Constituição, eu tenho o direito de me defender. Sim. Então, assim, e essa é uma coisa que o Malcolm X, ele meio que vai profetizando, né? Porque o Partido dos Panteras Negras vai ganhar força depois. Mas ele meio que profetiza isso, tipo, enquanto vocês não derem direitos, e o direito ao voto ele é um só, mas ele é o mais simbólico de todos, na minha percepção, o negro ele vai escolher a bala. Então, assim, o que você vai fazer? Não é à toa que quando eu falei do X-Men, eu gosto muito da figura do Magneto, né? Ele tá até na minha capa aqui do celular, o Magneto has right, porque eu acho que tem uma coisa aí que
Você estava vivendo um período que era de violência muito grande e de uma violência que não era só simbólica, era muito explícita. Literalmente, qualquer ativista negro poderia ser preso ou morto, Uhum. só por ser negro. A e, gente tem que assim lembrar como do hoje, né? Rodney King, né? Porque assim, Sim. tem a morte do Martin Luther King, tem a morte do Fred Hampton, tem a morte do Malcolm X. E em 1990, depois de muito tempo, se passa muito tempo assim, 30 anos, né, basicamente, você tem a morte você tem o espancamento do Rodney King filmado em vias públicas, tá ligado? Não, e isso não cessa, né? Que vai E agora diminuindo. qual o nome do cara que foi morto pela polícia? O George Floyd? Isso. Então, é um processo que segue, né? Sim. Exato, e esse que é o ponto. Isso depois de um presidente negro. Então você vê que não é só direitos civis. A ideia do Malcolm X está correta, ao meu ver, porque a via revolucionária é muito evidente. Não, e assim. como isso volta, se a gente volta, vamos lá, mundo 2025. O Donald Trump acaba de tirar pessoas brancas da África do Sul, leva para os Estados Unidos em posição de refugiados, briga publicamente com o presidente da África do Sul, porque ele diz que na África do Sul, que é de onde o Elon Musk vem, né, existe um regime de apartheid. Não pesquisem quem foi a família do Elon Musk, tá? Não joguem no Google. Não pesquisem, por favor, assim, Não joga no não chat pesquisa GPT. quem foi o vô do Elon Musk, o que o vô do Elon Musk tinha relação com o governo do apartheid na As África do Sul. entrevistas que ele Não deu. converse, não Então, pesquisa. ele faz isso, e aí, vamos lá. Ele leva pra lá, o Donald Trump acaba com todos os tipos de políticas afirmativas que ele chama de cultura woke. Ele, inclusive, acabou de sair uma matéria dele. Ele tirou dinheiro de pesquisas científicas que prevêem avanços para a saúde de crianças negras, por exemplo. Então, assim, ele tá fazendo todo um movimento que é de voltar para este lugar da separação. Ele tá batendo de frente com as universidades. Com Harvard. E assim, Harvard. e invertendo o jogo, no sentido de vocês que estão promovendo a separação, que é o mesmo discurso das leis de Jim Crow. Sim. Que é aquele mesmo discurso de tipo, são os negros que... Tem uma entrevista muito famosa do não sei se é do Malcolm X, mas eu acho que é do Malcolm X. Do Malcolm X, que ele discursa para uma plateia branca. Uhum. E aí tem várias dessas perguntas, do tipo assim, pô, por que vocês não voltam pra África? Não é todo branco que é racista, não sei o quê. São frases que a gente vê em 2025. Interessante do Malcolm X, que eu acho admirável, que eu nunca consigo fazer, nunca conseguiria, é a calma dele, né? Porque ele é um homem revolucionário que defende a revolta armada, mas ele é capaz de estar na frente de uma plateia de pessoas brancas, perguntando as coisas mais imbecis do mundo, e ele responde com a maior tranquilidade do mundo. Eu acho isso absurdo. Porra, eu ia ficar vermelho de ódio, tá ligado? Não, então... Ele O fica Muhammad calmo, Ali também vai ter ele fica não- calmo e responde, assim, muito, de uma forma sem ser mal educado, ou seja, sem xingar o cara, mas indo no meio, cara. Eu não consigo fazer. Então, Acho vai sair admirável. Eu sei que não é na mesma proporção, mas vai sair um vídeo aí do Jones Manuel debatendo com, acho que com mais Muito de 10 calmo liberais. também, muito Mano, calmo você vai também. ver ele Ah, tá respondendo louco. assim... Sim, muito calmo, Muito impressionante. É porque Provavelmente. tem um ponto que é esse, que é o da postura combativa, que é... Vamos lá. O sistema capitalista é racista. Ponto. Não tem mais o que discutir. Ele impõe que o homem negro é violento. Ponto. Então eu tenho que manter uma imagem de não ser Não, violento. e não só a imagem, mas assim, tudo Mas que eu for conseguir discutir... isso é muito impressionante. Mas esse que é o ponto. Não discutir a partir... Eu debater isso não vai levar pra lugar nenhum. Sim. Vamos lá, por exemplo. Governo brasileiro, PT. Aí criou-se agora uma guerra Congresso, né? Que criaram-se uma campanha de comunicação que é pobres versus os ricos, né? Porque o Brasil não quer taxar grandes fortunas e abaixa e tem essa guerra do IOF, pipipi, popopó. Qual que é a treta dessas coisas? Tá lá o governo Lula, que é um governo de centro-esquerda, que não tem coragem. Agora eu vou fazer uma crítica agora, vou xingar um monte. Não tem coragem de defender a classe trabalhadora como deveria. Usa desse discurso quando quando precisa, porque o governo tá com a corda no pescoço, né? Porque você tem um congresso que é Sim. conservador e que não serve pra porcaria nenhuma. E aí, ele apela pra esse discurso e volta pra essa discussão que a gente tá discutindo. O Partido dos Trabalhadores volta em 2025 pra discutir por que rico tem que pagar mais imposto do que a classe trabalhadora. Ou seja, eles fizeram tiveram dois governos incríveis
que trouxe FIES, trouxe um monte de avanço em programa social. Em 2025 a gente quer discutir por que rico, sabe? Então, assim, existe uma ausência de uma coragem aí de ir mais pro embate, de polarizar mesmo o discurso, né? Sempre com muitos dedos, muito tato, pra não perder. O que o Malcolm X fazia? Ele entendia que é isso, é uma guerra que a gente já perdeu. O racismo existe, a pessoa negra vai morrer, o homem negro, ele é agressivo. Então, assim, Sim. se eu for ficar discutindo por que você me acha agressivo, a gente não vai sair nunca desse discurso. Sim. Eu preciso ser combativo, eu preciso te provocar. Claro, Pra você exatamente. entender que o que eu tô falando não é porque isso daí eu já passei. Eu já sei que eu sou agressivo e eu vou ser sempre assim na cabeça do homem branco. Mas eu preciso fazer com que ele entenda a partir. E é isso a gente tem que fazer com calma, né? Com uma serenidade, que é o que eu tô pedindo aqui é justamente que eu não quero que você reconheça que eu não sou um agressivo. Isso aí não vai mudar. Mas eu quero que você reconheça os meus direitos. Eu tenho Sim. direito a voto, eu tenho direito a me defender, eu não posso ficar morrendo do jeito que você acha que eu tenho que morrer, eu tenho direito a fazer dinheiro. Então, assim, o que eu gosto no Malcolm X, que é diferente do Martin Luther King, é isso. Martin Luther King, ele tinha um discurso que era muito conciliatório e que não, a curto período de tempo, não ia fazer tanto efeito. Agora, o Malcolm X, até hoje, a gente volta pros discursos dele, né? Quando ele tem o discurso que ele fala, a mulher mais desrespeitada na América é a mulher negra, a mulher mais traída é a mulher negra. Ou seja, até o recorte de Aham. gênero ele ia fazendo Sim. os discursos. E isso atravessa gerações. Eu acho um legado muito importante, justamente, do... Acho que tem vários, né? Mas um que me atrai bastante é a perspectiva, justamente porque ele era dessa fonte filosófica, é que você consegue expandir o pensamento dele para as outras minorias também, né? Então você consegue pegar o que ele defende e jogar na, sei lá, na Bolívia e ver que encaixa com a luta do povo indígena por libertação ali também, sabe? Então, e tanto é que ele é uma figura lembrada em vários movimentos revolucionários na América Latina. Muito Sim. movimento revolucionário na América Latina coloca o Malcolm X como inspiração, né? É meio que como se fosse um outro Che Guevara, assim, sabe? Porque ele tem essa perspectiva muito de ampliar a sua prática, né? E eu também gosto muito dele do ponto de vista que ele é, de fato... ele sempre foi muito aberto, né? Então, ele não se fechava apenas no que ele estava vivendo naquele momento, né? Então, se ele percebia justamente uma outra... Ele estava vivendo aquele momento, defendendo uma perspectiva, vai na Meca, ele não se fecha, porque ele podia ter se fechado ali. E falar, não, mas isso aqui dá aqui, mas não dá nos Estados Unidos. Mas não, ele volta tentando jogar aquilo na própria realidade, né? Então, eu acho isso algo muito louvável também. Ele é um revolucionário completo, assim, porque ele é o tempo inteiro revolucionário, né? Ele não cai muito em armadilhas do cotidiano. E não cai muito no achar que ele é melhor que os outros também, né? Sim. Então, acho ele muito... Acho ele o verdadeiro, entre aspas, né? Revolucionário, né? Só de ter a paz de falar, gente, eu vou ser assassinado, e a questão É. de tempo, pra mim, é É, de uma coisa assim, porque é isso, assim, né? É. Tipo, cara, eu sei que eu vou ser morto. justamente. E já sei quem vai me matar, tipo isso, né? E é Exatamente. isso também que eu acho que a trajetória do Malcolm X, ele traz também esse contexto de que, se a gente para pra pensar que ele foi morto pela nação do Islã, obviamente com anuência do FBI, da polícia estadunidense, ele foi morto pelos dele. Então, assim, ao tamanho da gravidade da questão racial, que não faz só as pessoas brancas e as pessoas negras entrarem em conflito, mas as próprias pessoas negras brigando entre elas por uma questão de poder, de espaço. Porque quem é que vai monopolizar o discurso da revolta? Quem é que vai liderar o discurso? E é isso que você trouxe. Ele nunca foi uma pessoa que se colocava como salvador, né? Ele não era o salvador, ele não ia ser o salvador, e ele coloca isso muito claro. A partir do momento que ele dá um monte de entrevista, né? Ele não tem essa coisa até a distância entre pessoas brancas, ele tenta não ter. Então, Sim. acho que É, isso tanto é que traz bastante, né? Ele vai dar discursos, palestras e tal em Harvard, vai dar em Oxford e vai dar no Harlem, né? Ele tá ocupando todos os espaços, né? Algo muito inteligente. E eu acho um legado muito bom também é justamente o movimento dos Panteras Negras, né? Porque o movimento dos Panteras Negras, ao meu ver, é claramente uma continuidade do pensamento do Sim, Malcolm X. sim. É claramente. Porque o movimento dos Panteras Negras nasce com toda a ideia do Malcolm X e o socialismo junto ali, né?
que é o que o Malcolm X estava caminhando já, né? Como o Thiago falou na fala anticapitalista dele ali. Então, acho um outro legado muito... E o Movimento dos Panteras Negras, algo que a gente vai fazer outro episódio aqui, porque é algo A gente absurdo. tem que fazer um sobre Pantera Negra. É. Então, e é um legado muito importante dentro da história dos Estados Unidos. E do mundo, né? Inclusive. Sim, e trouxe coisas assim que é isso, assim, merenda escolar, por exemplo, quando a gente pensa. A ideia de dar comida para criança, né? Uhum. Surge ali no movimento dos Panteras Negras, lá nos Estados Unidos. Então, não é só o cuidado, e esse é o ponto, não é só a revolução, mas é o cuidado com a nossa própria comunidade. Que é isso, o Martin Luther King, o Malcolm X, ele traz esse resgate, como o Thiago trouxe, da identidade do que é ser negro, do orgulho do que é ser negro, de você negar o nome que te foi imposto e adotar o seu próprio nome de acordo com a tua origem, mas também que é o cuidado que eu tenho com a minha comunidade. Como é que eu cuido de uma comunidade tão violentada, tão fragilizada? Como é que eu cuido das crianças? Como é que eu cuido dos meus? Se a gente precisa... E aí dá um outro contorno pra luta armada. Que é, eu vou pegar em arma não só porque o branco tá me matando, mas é porque eu preciso defender os meus deste branco que está Sim, matando. sim. Então, Exatamente. traz um contorno aí que, pra mim, é isso também. Os Panteras Negras é um legado fortíssimo do Malcolm X e misturado até um pouco com Martin Luther King, né? Porque tem a questão dos direitos civis, mas que a Angela Davis tá viva até E daí hoje. assume um outro caráter daí revolucionário com a Angela Davis, revolucionário socialista ou seja, a classe envolvida Marxista. e marxista e a questão da mulher, né? Então o movimento dos Panteras Negras é um combo impressionante e que só é possível graças ao pensamento do Malcolm X, né? Pois bem, por mim, ok. Mas vocês querem falar mais alguma coisa? Podemos ir para as dicas Vamos para culturais? dicas. Vamos para as Podemos ir dicas pra culturais? dicas. Tá bom, então. Posso começar? Pode. Pois bem, as minhas dicas culturais. Eu gosto muito da Angela Davis, desde a época da faculdade, sou absolutamente apaixonado pelo pensamento dela. Eu vou deixar dois livros dela. Mulher, Raça e Classe, que Bom. para mim, assim, é a mesma coisa que Manifesto do Partido Comunista, sabe? Para mim é o mesmo nível de importância na história do pensamento marxista. Muito, muito bom. Tem, acho que é da edição da Boitempo no Brasil, né? Acho que é Boitempo. E tem outra discussão que ela traz bastante, que eu gosto muito também, que ela fala, o nome do livro é Estarão as prisões obsoletas? Que ela traz justamente o debate sobre o sistema prisional estadunidense, o quão racista o quão importante para o desenvolvimento do racismo nos Estados Unidos é. Então, ela se atém muito a essa questão prisional nos Estados Unidos, e eu acho muito, muito, muito bom também. E o último que eu vou... Acho que eu vou deixar pro Thiago, porque eu acho que ele vai dar também essa autobiografia, vai falar ou não? Não ia falar sobre a biografia do Malcolm X, porque eu Tá. achei que você ia Então falar, eu ou vou que falar. o Matheus ia falar. Você vai falar? Minha Não, tá. indicação são 3 filmes. Tá, então eu vou... minha terceira indicação é justamente a autobiografia do Malcolm X, que também assim, é obra-prima. É realmente obrigatório, especialmente dentro dessa temática que a gente tá falando, mas também dentro de uma perspectiva, na minha opinião, mais caminhando pro socialismo ali. Acho uma leitura bastante importante pra isso, né? Muito bom. Inclusive, tem um outro livro também da Angela Davis que é muito bom, que é bem fininho, Democracia da Abolição, que eu acho que é totalmente. ótimo, porque ela traz essa percepção de que olha como que a democracia, ela também é uma democracia falsa, né? Como que ela é criada em cima de uma falsa ideia de abolição, e aí ele vai explicar essa coisa de pessoas negras sendo presas por coisas Encarceradas. pequenininhas, porque lá dentro o homem branco forçava pessoas negras a trabalhar por um salário menor do que ele pagava para a pessoa negra que estava livre. Os interessados na temática podem ler os conceitos de democracia e ditadura do Marx e logo depois ler esse da Angela Davis. Porque a da Angela Davis é uma aula prática do que o Marx está falando lá no século XIX, né? Não, Acho e é muito- ótimo, ela vai trazendo exemplos, né? Esse Mulher, Raça e Revolução, ele traz essa coisa, ela traz essa coisa de, olha, quando eu fui presa, e aí ela vai falando dos exemplos, eu acho incrível, né? A minha indicação é esse livro aqui, ó, Malcolm X Fala. Ele é um livro que ele tem a apresentação da Preta Ferreira e ele pega os principais discursos do Malcolm X.
e as principais entrevistas. Aqui tem o famoso, que a gente citou aqui, o Volta e a Bala, por exemplo, né? É um livro muito bom porque ele pega, dá o contexto da entrevista, o contexto do discurso, explica. Aqui ele tava brigando já com a nação do Islã e tal. Ele vai dando esse contexto e aí ele traduz. Ele pega o discurso do jeitinho que o Malcolm X fez, sem essa coisa de tradução livre. Vai explicando os termos, inclusive, né, que ele vai usando. E eu acho que é um livro que eu leio e releio e volto e leio em outra ordem que não é a ordem das páginas, porque eu acho que ele aprofunda esse pensamento do Malcolm X e ele traz muito desses exemplos da postura combativa dele no discurso, né? É muito bom. E uma animação que eu queria já trazer, já que eu citei, que é X-Men 97, que eu acho que essa temporada nova, ela traz um contorno político muito maior para essa treta mutantes versus seres humanos, tem um envolvimento da ONU ali, tem muitas críticas ótimas ali nessa nova temporada do X-Men 97, que eu acho que vale muito a pena assistir. São episódios bem curtinhos, 20 minutinhos, e é muito bom. E é muito gostoso, a animação é muito bem feita também. É ótima. As minhas 3 indicações são 3 filmes. O primeiro filme é o filme Malcolm X, dirigido e escrito pelo Spike Lee. Que, mano, é um filmaço, assim, Denzel Washington... Até eu sou ignorante com o cinema. Denzel Washington top. E toda essa coisa que a gente trouxe das transformações de pensamento do Malcolm X, o Denzel Washington consegue mostrar isso muito bem. Tipo, o Malcolm X no início ali, sendo um jovem morador ali da periferia dos Estados Unidos e tal, cometendo seus primeiros delitos e tal. O Malcolm X Malcolm X mesmo, envolvido no Islã, todo esse discurso separatista e tudo mais. E o Malcolm X na volta de Meca também. Então, o Denzel Washington destrói no filme. O filme é muito bom mesmo. Acho que é o primor do Spike Lee nesse filme. Minha segunda indicação é Judas e o Messias Negro, que é um filme incrível que vai falar sobre como que o FBI utilizava de negros que já tinham uma passagem policial, já tinham sido presos ou já tinham sido julgados por alguma coisa assim, para desmobilizar os Panteras Negras. Então, tipo, eles pegavam negros que tinham já algum problema com a justiça, faziam eles se infiltrarem no Panteras Negras, falando o seguinte: se você não se infiltrar e passar informação pra gente, a gente vai prender você de novo. Mesmo que o cara já tivesse passagem, já tivesse cumprido pena, a gente vai te empurrar mais crimes. Então vai ter muitos afro-americanos que vão se infiltrar nos Panteras Negras devido a essa coerção do FBI, da Polícia Federal Estadunidense. Então, e vai falar também sobre o assassinato, né, do FBI contra o Fred Hampton, né, que eu citei aqui, que daria um ótimo episódio a gente falar sobre o Fred Hampton também. Bora. Todos os líderes, né, dos Panteras Negras, quando a gente for falar sobre Panteras Negras. Então tem esse, né, Judas e o Messias Negro. E também tem o filme Selma, que é o filme que vai falar sobre os movimentos de Selma ali, com Martin Luther King, que a gente citou muito Martin Luther King aqui, né? Não tem como falar de Martin Luther King e falar de Malcolm X, e não tem como separar os dois, né? A gente tem um episódio sobre Martin Luther King também. Sim, a gente tem um episódio sobre Martin Luther King. Verdade. Fica de dica cultural. Fica como dica. E também é um filme que vai falar sobre os movimentos, né, que foram encabeçados pelo Martin Luther King, e você vai ver essa diferença, né, de pensamentos entre os dois. Então sempre tem a imagem do Malcolm X no filme, né, esse embate de discurso entre os dois, o Malcolm X mais revolucionário, o Martin Luther King mais conciliador, e vai mostrar também o contexto político que o Martin Luther King convivia. Então são essas 3 indicações. Fica aí pra vocês. Eu tenho uma indicação só que assim, é uma indicação impossível. Tem que deixar na cabeça das pessoas, e se um dia acontecer de novo, vocês assistam. Que é uma peça de teatro
Ah, do sim. Lázaro Ramos com a Thaís Araújo, chama O Topo da Montanha. A gente que- foi assistir, eu e você, Vamos assistir. depois eu fui com a Laísa. a gente foi com... Você foi Bruninho. também? Bruninho, Não, foi fui com eu, o você e o Bruninho. Bruninho. Foi, o Jonas foi também? Por Jonas que você não também. foi? Ninguém me chamou, eu não fui. Que crime. E fala justamente desse... É especificamente sobre o Martin Luther King, mas o Malcolm X, obviamente, aparece também, né? Não tem como separar os dois. Não tem como separar. Então, é o mesmo período histórico e tal. também. Então, é puta peça. Só que, né, como é que vai... Não dá pra baixar no torrent, né? Então, enfim, sei. se voltar em cartaz um dia... Procura. Mas eu acho que tem um livro. Eu acho que é isso baseado eu no falo livro, agora. é baseado no Boa. livro, é baseado no livro. Então, pronto. É porque é à Então, noite, busquem- não é? Que o Martin Luther King é Isso, assassinado. Tem um livro sobre Busquem o livro, então. E se um dia a peça voltar, E eu falo pra voltou. você, eu assisti o Judas e o Messias Negro, e eu até hoje eu me pergunto como é que Hollywood deixou fazer esse filme, mano, porque o filme é muito, assim, é uma crítica nua e crua Uhum. ao sistema dos Estados Unidos, a questão capitalista, a questão da polícia, a questão de como que o Estado estadunidense fez de tudo pra desmobilizar os Panteras Negras, de tudo mesmo. Tudo que a gente pensa assim de... Mano, isso aí é contra a lei, cara. Isso aí não pode ser feito. Eles fizeram de tudo que o diretor possível. pode, né? Ele tem esse poder. Não, e o diretor é um homem negro e, se eu não me engano, é o segundo filme dele. Tipo assim, Não, E o agora filme- tá e o mais filme- aberto. e o filme- Aconteceu. e o filme tá na HBO Max e, mano, e ela... E O filme do Marighella Mas tá ficou na muito Globo. famoso esse de Judas e É? o... Não, mas, o mas assim, dele o foi Judas e o esse- É Messias... muito mais né? intenso. Nossa, mas, muito ao mesmo mais tempo, mesmo. mas Muito Ele teve mais indicação cru. pro Oscar, eu acho. Teve, né? o Kaluuya ganhou o Oscar de melhor ator por conta desse filme, o mano. menino Lucas, ele gosta bastante de cinema. assistiu? Ele tá fazendo aqui assim, ó. Mano, é muito. É muito ótimo. Foda, muito foda. Às vezes acontece, né? Hoje em dia, os Estados Unidos, ele tá meio... Não tem como ele Até hoje correr. eu me pergunto como é que eles deixaram fazer esse filme. Ah, minha tá filha, ligado? depois do Me Too, lá, o movimento do assédio sexual de Hollywood, Ah, sim. hoje em dia, se Hollywood falar não, é um problema muito grande pra muita coisa. Porque assim, todo filme assim que vai falar sobre alguém e tudo mais, que sempre tem uma chapa branca, assim, sempre. Não Se sei é lá, biografia, blá, blá. Não, esse Xiii. aqui, mano, é tipo, é nua e crua crítica ao que o FBI fez pra desmantelar os Se é Panteras Negras. biografia, eu já fico com o pé atrás, assim. É isso então, pessoal. É isso aí. Podemos reagir, que estamos chegando perto do fim ali do tempo. É isso. Fala você que é melhor falar. Você que é melhor falar sobre siga nas redes sociais, essas coisas que eu Gente, nunca é o sei. seguinte, temos redes sociais. É. Olha que loucura. A gente não vive no século passado. E ninguém Não, aqui não é... graças a mim. Se fosse graças a mim, estaria no século passado. E ninguém aqui é... Como é que fala o nome? É low profile. As pessoas, elas Não, eu- estão nas redes sociais. Eu também. Minimamente. O Thiago... Mas assim, hoje em dia, pra ser low profile, ou é homem casado atrás de aventuras, ou é foragido da justiça, né? Não, Tem essas duas vira e coisas. mexe, eu tô postando um shit post lá. Isso, postou um meme. Vira e mexe, você vai ver lá nos meus stories lá. No, a polícia, no, hijos de puta. Então a gente tá on nas redes, né? Então, ó, entre prosas e divagações, joga isso aqui no Instagram, ou joga no Google, que vocês vão achar alguma TikTok. coisa sobre a gente. TikTok, o que mais? YouTube. YouTube, muito importante, inclusive. Vão lá no YouTube, Sim. curtam, comentem, se inscrevam no canal, olha lá os Ativa o shorts, sininho. ativa o sininho, pode apertar no meu sininho que eu não vou me incomodar. Indique pro seu tio bolsonarista. Exato. isso. Vai ver os outros episódios no Spotify. Tem muito episódio. Tem sei lá Spotify quantos mil também. episódios do Estamos em todos os episódio. agregadores de podcast. É só jogar no Google que acha rapidinho todo mundo aqui. Né? Justamente. Não adianta me mandar a solicitação que eu não vou aceitar. Mas manda o podcast. Manda o Matheus. O Matheus é muito aberto. fique à Eu sou vontade, ele- arreganhado. Você entrar na minha rede, @Matheus Teodoro, você Eu vai não me me achar lá. eu não aceito nem as pessoas que eu conheço, imagina que eu não conheço. Eu aceito até a polícia. Se me mandar qualquer dia. Esses dias mandaram uma pessoa lá, enfim, uma pessoa lá que eu conheço, mandou ali, eu falei, pra quê? E neguei, foi. Esse dia tentaram um golpe comigo, mandaram um áudio da verdade, cadeia. Eu verdade. fiz amizade com o pessoal lá dentro e falei, cara, eu não tenho dinheiro. Falaram que estavam descendo e iam me matar. Falei, aonde? Descendo aonde? O quê? Falei, cara, eu conheço, a gente tá tudo na mesma classe. Me fala o que você quer. Ele, eu queria R$50. Eu falei, eu não tenho, infelizmente, mas sucesso aí na tua caminhada, eu sei que é importante. E é isso. Saíram Então eu amigos. faço amizade com todo mundo, É até isso com aí. quem vem dar golpe em cima de mim. É isso aí.
Então é isso, pessoal. Recados dados. Espero que tenham gostado do episódio. Abraços, beijos. E já o Matheus tá de volta pra fazer o Panteras Negras. É isso. É isso aí. Uma continuação. Até né? a próxima. É isso aí. Beijos, abraços. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.